E aí, galera? Questionando as teorias sobre os DROVNIs? Acompanhe a nossa análise dos fatos e nos ajude a pensar melhor. Que são os drones que têm aparecido em New Jersey, que é um lugar muito pertinho de Nova York ali, e tudo que acontece lá reverbera como, né, ecoa no mundo inteiro. Todo mundo tem visto no Instagram, no TikTok, na televisão, aonde você quiser, tem lá isso. Será que são alienígenas? Será que são alguns fanfarrões soltando drone? Nós vamos discutir tudo isso aqui. O Ale fez um dossiê incrível sobre isso, para você ficar realmente informado. E não só isso, como não vai ser opinativo. Nós vamos dar a nossa opinião. Não é isso, meu querido Alexandre Sherminator? É isso mesmo, meu querido guru. Antes de mais nada, o que eu quero dizer? Para que vocês em casa tenham ciência. Este programa aqui, ele é um programa global. Sim. Tá? Global. A gente tem audiência no mundo inteiro. Então a gente tem conexões com pessoas, pesquisadores, whistleblowers. Mas quem são os verdadeiros whistleblowers? Aqueles que depõem perante o Congresso americano, aquelas audiências sobre UAPs, precisam se identificar. O processo começa com uma intimação, o que exige a presença da testemunha e deve incluir a apresentação de documentos que comprovem a veracidade dos relatos. Identificação e obrigações. Identificação. As testemunhas devem fornecer seu nome e outras informações relevantes. Juramento. Antes de depor, as testemunhas juram dizer a verdade. Consequências por falsas declarações. Perjúrio. Mentir sob juramento é considerado perjúrio, um crime federal que pode resultar em multas e até 5 anos de prisão. Desacato ao Congresso. Não comparecer ou recusar a responder pode levar a acusações de desacato e que também podem resultar em multas e prisão. Multa e cadeia. Somente essas pessoas que se arriscam, que podem perder suas aposentadorias, seus empregos, são os que merecem o título whistleblower. Ponto. E aí, a gente vai escutar um áudio, um depoimento, de um informante que a gente tem. Um informante exclusivo. Incrível. Ele se apresenta como ex-militar, a gente conversa com esse informante já há alguns meses. Mas ele nunca autorizou que a gente revelasse ele e que a gente usasse o texto, o depoimento dele direto aqui no programa. Dessa vez ele autorizou. Eu pedi, eu perguntei, eu falei, posso colocar o seu depoimento direto no programa? Ele falou, dessa vez eu autorizo. E pra deixar claro, aí o Ale que fez essa negociação, eu já vou perguntar. Obviamente ele falou em inglês. E vocês vão ouvir em português, com uma voz meio apatolinada de inteligência artificial. Não é direto do cara, só pra todo, porque senão, oi, que voz é essa? Não sei o que. Óbvio que não, né? Então a gente não tá fazendo a voz dele no programa. O Ale colocou num translator lá, num transcodificador, e ali saiu aquela voz de inteligência artificial, mas ponto a ponto, vírgula a vírgula, igual o que ele falou. Só que pra ficar mais fácil, como o programa é em língua portuguesa, fica mais gostoso do que ouvir em inglês, as pessoas iam ter que sair correndo atrás de tradução, então só pra deixar isso claro. É isso aí. Então, com esse nosso informante, a gente conversa com ele por e-mail e às vezes ele aparece no WhatsApp. Muito raramente ele aparece no WhatsApp, mas por e-mail funciona. Então a gente manda lá, eu mando pra ele, eu perguntei pra ele. Ele usa um nome, um codinome, que é Harkin. É o nome que ele usa, Harkin, tá? E eu mando lá, normalmente quando a gente tem alguma dúvida, eu mando e-mail e pergunto, eu falo assim, Dear, né, querido Harkin, você poderia dar o seu parecer, a sua opinião sobre o que você acredita que está acontecendo no caso dos UFOs e dos drones de Nova Jersey? Aí normalmente ele leva alguns dias, ele leva uma semana pra responder, mas ele responde, né? E nesse caso ele respondeu. Eu falei, olha, eu queria que você, por favor, mandasse então um texto com a sua versão oficial, com o seu statement, tá? E quem é esse Harkin? Diz ele já entrou em contato com a gente alguns meses atrás, diz ele que é um ex-militar americano aposentado, já há alguns anos, e que ele se dedica hoje, ele virou um pesquisador, ele meio que virou um ufólogo, virou um pesquisador, e ele acompanha e monitora esses eventos no mundo todo, mas que ele viu muitas coisas durante esse período em que ele foi militar, tá? Então o que acontece? Eu criei uma imagem, pode colocar na tela a imagem, que também não é a verdadeira imagem, antes que falem e procurem, eu procurei ele, não achei. Pode pôr, bota a imagem na tela. Eu criei essa imagem na inteligência artificial, ficou uma imagem bonita. Ficou. É, de um general, né, mais senior, de terceira idade, assim. Eu não sei qual é o ranking de patente dele, eu não sei se ele é um ex-militar de alta patente, não sei nada disso. Mas eu criei pra ilustrar. Ele só disse que é um ex-militar. Legal. Tá? Aí a gente vai ouvir, então, um áudio que foi gerado a partir do texto que ele nos mandou por e-mail. Ele mandou em inglês. Eu traduzi e coloquei na inteligência artificial para dublar. Então vocês vão ouvir uma dublagem na íntegra do que foi falado, do texto que foi falado. Perfeito. Tá bom? E aí vocês podem tirar suas próprias conclusões. Mas, o que eu posso dizer sobre isso? Ele diz também que ele conversa com outras agências de comunicação e mídia nos Estados Unidos e que em breve, vocês podem ficar atentos. Então que dia é hoje, Guru? Que dia que tá sendo exibido esse programa? Não sei, vamos ver. Acho que vai ser exibido, acho que vai ser exibido na sexta. Na sexta? Tá, vamos ver. Então sexta-feira é dia 20, tá? Então
vamos deixar registrado aqui, ó, dia 20 de dezembro, a gente está trazendo essa informação, essa versão dos fatos. Ele diz que já enviou esta mesma versão com provas, ele mandou alguns materiais para nós, que ele pediu para não revelar. Ele mandou alguns documentos, alguns PDFs, algumas imagens, que ele pediu para não revelar. O texto, ele falou que pode ser revelado. Então a gente vai revelar aqui. O que vai acontecer? Essa versão que a gente está apresentando aqui agora, provavelmente, vai começar a aparecer na mídia americana daqui a alguns dias. O que é o legal dessa história? Que nós, acredito que nós vamos ser os primeiros a revelar esta versão dos fatos. Tá? Provavelmente essa versão será massificada nos próximos dias. Então lembrando, hoje é dia 20 de dezembro de 2024. Tudo que vier depois disso foi essa nossa mesma fonte que revelou e aí está sendo reverberada na grande mídia, na grande imprensa. Vamos ouvir então o áudio, que é uma dublagem feita por inteligência artificial em cima do texto final que o Harkin nos enviou. Tá bom? Vamos ouvir então? Vamos lá. Podem chamar de Harkin. Fui um oficial de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos até alguns anos atrás. Hoje, dedico meu tempo a estudar fenômenos que a maioria dos cidadãos prefere ignorar ou classificar como fruto de imaginações férteis. Chamados de drones, ou conhecidos como UFOs, nas últimas semanas têm cruzado os céus de New Jersey e outras regiões do país. Eu sei que vocês viram as imagens circulando na imprensa e na internet. Aquelas luzes estranhas cortando o ar em padrões não convencionais. Manobras impossíveis de serem executadas por aeronaves comerciais ou mesmo por caças de última geração. Muitos de vocês se perguntam, seriam esses objetos de outro mundo? Tecnologia inimaginável desenvolvida em hangares secretos? Bem, a verdade, meus amigos, é mais complexa do que um simples sim ou não. Durante meus anos no serviço militar, tive acesso a informações classificadas que muitos considerariam irreais. O governo americano não apenas encontrou artefatos alienígenas ao longo das décadas, mas também teve contato direto com raças extraterrestres dispostas a uma espécie de troca tecnológica. Sim, houve acordos, barganhas seladas fora da vista do público. Negociações silenciosas no serviço militar, tive acesso a informações classificadas que muitos considerariam irreais. O governo americano não apenas encontrou artefatos alienígenas ao longo das décadas, mas também teve contato direto com raças extraterrestres dispostas a uma espécie de troca tecnológica. Sim, houve acordos, barganhas seladas fora da vista do público. Negociações silenciosas que renderam a nossa nação fragmentos de ciência que sequer compreendíamos completamente. Aqueles objetos voadores que vocês estão vendo agora, alguns capturados por câmeras amadoras, outros por drones de vigilância e até por satélites civis, são, em grande parte, resultado de engenharia reversa de material alienígena. O programa secreto americano vem testando essas naves há anos, ocultando-as sob projetos fictícios e operações de fachada. O que vocês testemunharam nas últimas semanas não é mero caso, é um teste deliberado, quase um experimento social. Eles querem avaliar a reação do público, a capacidade do cidadão comum de digerir algo tão incrivelmente distante do nosso paradigma tecnológico. Também estão de olho na resposta das forças de segurança de nível mais baixo, homens e mulheres fardados que ainda desconhecem o verdadeiro alcance do que se esconde nos hangares secretos. É um estudo sobre o fator psicológico, sobre até onde a mente humana pode se expandir para compreender o desconhecido. Para cada OVNI filmado, há pelo menos outros 6 que permanecem ocultos, camuflados por tecnologias de invisibilidade, drones de guerra eletrônica e estratégias de desinformação. Esses 6 invisíveis são a verdadeira ponta da lança. Modelos mais avançados, réplicas mais fiéis ao maquinário extraterrestre. O que vocês veem é apenas a superfície, a fachada cuidadosamente escolhida para provocar discussão, medo, curiosidade. É um jogo de xadrez psicológico em que nós, meros espectadores, somos as peças menores, desviando a atenção do verdadeiro tabuleiro de operações. Me chamem de louco, chamem minha fala de fantasia conspiratória. Estou ciente de que isso soa absurdo, mas saibam, não procuro convencer ninguém. Já estou longe das obrigações de jurar segredo, de manter a linha oficial. Quero apenas compartilhar o que meus olhos já viram, o que meus ouvidos escutaram sussurrado em corredores sem janelas. Estamos diante de uma virada de chave na nossa compreensão do cosmos. Essas máquinas não apenas cruzam os céus, elas atravessam a fronteira do nosso entendimento, nos convidando, de certa forma, a evoluir mental, espiritual e tecnologicamente. Não se enganem, o exército não irá abater, nem sequer tentará derrubar esses objetos voadores. Por quê? Porque se trata de tecnologia proprietária dos Estados Unidos, desenvolvida a partir de acordos e trocas que se mantêm nas sombras. Essa é a prova mais contundente das minhas afirmações. Nenhuma nação soberana permitiria tão passivamente que objetos não identificados cruzassem seus céus impunemente, sobrevoando cidades e gerando questionamentos. E prestem atenção ao comportamento das autoridades e dos órgãos secretos que têm conhecimento da agenda. Eles manterão uma calma estudada, uma tranquilidade quase perturbadora. Diante dos repórteres mais agressivos, vão encolher os ombros, oferecer sorrisos amarelos, forçar um ar de desdém. Podem até ridicularizar a situação, fingindo-se desinformados, assumindo publicamente uma posição patética ao dizer que não sabem do que se trata e que estão diante de um fenômeno inexplicável. É uma estratégia, a negação da própria razão de ser das agências que, em teoria, existem para garantir a segurança nacional. As informações que possuem indicam que o projeto está intimamente ligado ao desenvolvimento de drones não tripulados, equipados com sofisticados sistemas de camuflagem que os tornam virtualmente invisíveis aos sensores convencionais. Esses aparatos utilizam algo que se poderia chamar de energia do ponto zero para criar uma bolha externa, um campo envolvente capaz de manipular as flutuações quânticas do ambiente eletromagnético. Dessa forma, reduzem ao mínimo a resistência atmosférica e a influência da gravidade, permitindo manobras e acelerações que desafiam a física que conhecemos. Em outras palavras, esses dispositivos não estão apenas flutuando, estão literalmente redefinindo as leis que julgamos infalíveis. A operação é conduzida por inteligências artificiais militares de última geração, desenvolvidas sob segredos rígidos. A missão dessas IAs não se limita a voar sem serem detectadas. Elas mapeiam rotinas humanas em múltiplas camadas, criando padrões comportamentais, detectando fluxos de vida. Ao analisar minuciosamente o cotidiano de cidades, bairros e comunidade, essas inteligências constroem uma espécie de cartografia preditiva do comportamento humano.
Tudo isso tem um nome: controle. Imagine a imensa base de dados que está sendo compilada. Horário em que acendemos a luz, a frequência com que visitamos mercados, o padrão de deslocamento para o trabalho, as rotas de lazer, os sinais de rádio que consumimos, as crenças religiosas, etc. Tudo isso é coletado e analisado em tempo real. A partir desse imenso lago de informações, a máquina não apenas entende a nós, mas pode também induzir mudanças. Essa é uma ferramenta de engenharia social em escala jamais vista, um laboratório vivo no qual a fórmula da realidade é constantemente reescrita, testada e ajustada. Induz-se falha em uma rede elétrica de um shopping, por exemplo. Confunde-se a mídia, observa-se a reação, registra-se a mudança no padrão de consumo ou na crença religiosa de um grupo. Cada movimento torna-se um dado precioso, um passo a mais na criação de uma matemática do controle humano. Assim, a população se torna um grupamento de números, gráficos e estatísticas, prontas para serem manipuladas pelos detentores dessas tecnologias. Deixe-me dizer o que ocorrerá a seguir. Primeiro, eles começarão a direcionar a narrativa, alegando que a origem desses drones é marinha, que emergem dos oceanos e se aproximam pelas costas oceânicas. Esse artifício serve para desviar o foco das bases em terra firme e das instalações subterrâneas espalhadas pelo território. É um estratagema clássico, criar um novo palco, deslocar a atenção do público e da imprensa para o mar, um ambiente mais difícil de investigar e menos acessível ao cidadão comum. Depois, naves maiores aparecerão próximo às costas do ZEUA, pairando imóveis por dias, sem emitir ruído, calor ou vibração. Permanecerão estacionadas a cerca de 700 metros da margem, afastadas o suficiente para não gerar pânico imediato, mas próximas o bastante para causar impacto visual e psicológico. Em seguida, os militares virão a público afirmar que essas naves não são hostis e que mantêm um contato próximo e cooperativo com elas. Nesse ponto, a mensagem se tornará clara para o resto do mundo. Os Estados Unidos estão alinhados com uma força tecnologicamente superior, seja real ou encenada, e o recado para as nações adversárias é cristalino. Há um arsenal de conhecimento além do humano ao lado de Washington. É uma espécie de manifesto silencioso, um tabuleiro de xadrez no qual peças invisíveis se movem conforme a estratégia geopolítica. Não se trata da chegada de uma nova civilização extraterrestre, nem do contato em massa que muitos sonharam nos fóruns conspiratórios. Estamos, isso sim, testemunhando um grande espetáculo de tecnologia americana, fruto de décadas de estudos, engenharia reversa e, quem sabe, parcerias obscuras com inteligências exteriores ao nosso planeta. É como se estivéssemos na aurora de uma nova corrida armamentista, mas desta vez influenciada abertamente por conhecimentos que não nasceram na nossa civilização. Tudo isso tem um componente mais profundo, meus amigos, que ultrapassa a mera manipulação política. É um teste de compreensão da mente humana, um desafio existencial. Estamos sendo pressionados a transcender nossa visão limitada daquilo que chamamos de ordem mundial. Ao se acostumar com essas naves, ao aceitar sua presença e integrá-las na nossa psique coletiva, a sociedade talvez seja impulsionada a um novo patamar de consciência, de entendimento do que significa ser parte de um universo repleto de inteligências distintas. Mas não se iludam, a manipulação é real, a camuflagem é densa e a verdade oficial jamais será entregue em um pacote simples. Acredito, porém, que aqueles que enxergam além da cortina de fumaça perceberão o momento histórico em que vivemos. É o despontar de uma era em que as fronteiras entre o que é humano, o que é alienígena e o que é política estratégica se misturam em um complexo de intrigas e manipulação. Isso é tudo que posso dizer, por hora. Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O resto, meus amigos, é silêncio daqueles que querem nos manipular. Então aí, realmente, coisas, revelações aí impressionantes, né? Então nós vamos agora falar sobre isso, que foi uma bomba aí que você colocou pra gente, hein, meu querido Terminator? Grande pesquisa que você fez aí, trazendo algo inédito que as pessoas talvez não tivessem coragem de postar ou publicar. Temos aqui um insider, um informante que não quer aparecer, é que quando é anônimo, ia ficar difícil, porque pode ser qualquer pessoa. A gente tem que confiar numa pessoa que não dá cara a tapa, que não quer aparecer, e se for um maluco, sabe? Então a gente tem que ficar sempre com o pé atrás, quando o informante não quer aparecer. O David Grush deu cara a tapa, pelo menos, né? Há 2 anos atrás ele veio a público. O que eu achei, assim, de mais interessante, né? E aí eu perguntei isso pra ele, eu não coloquei essa parte no áudio porque foi meio que uma conversa mais informal, né? Digamos que ele mandou esse texto formalmente para ser exibido, né? O que ele me explicou, né? Ele falou que, percebam as entrelinhas, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Literalmente, todas essas naves que estão aparecendo lá, os OVNIs, os UFOs e os drones, o exército que sabe, o exército que teria o poder de abater, ele não está fazendo nada. Quem que está indo atrás disso? Ele até coloca, né? Ele coloca que são forças de segurança de baixa patente, baixo ranking. Que seria o quê? Seriam as forças policiais da cidade, do estado, né? Ou o próprio sistema de investigação. Tudo isso está sob teste. Por quê? Porque a força policial do estado não tem como abater um OVNI. Eles não vão ter um sistema antiaéreo, antimísseis ou capaz de abater aviões. Só quem tem isso é o exército americano. E o exército americano oficial, ele não está fazendo nada. Por que não está fazendo nada? As pessoas estão perguntando por que o exército americano está batendo esses OVNIs, drones, esses UAPs não identificados. Pelo simples fato de que o Harkin explica aqui, de que isso é tecnologia americana, fruto de engenharia reversa. Eles não vão abater o próprio material, a própria tecnologia. Então isso é uma coisa que é meio óbvia que está acontecendo. Você parar pra pensar, é meio óbvio. Quando teve lá no final do ano passado, aqueles OVNIs gigantescos, aqueles tic-tacs gigantescos que eram de origem
chinesa. Abateram na hora. Eles abateram, eles mandaram caça F-22 abater. Caiu, eles filmaram, eles pegaram. Era literalmente um balão de inteligência e espionagem chinês. Era literalmente, eles abateram. Então eles não estão batendo agora, por quê? Porque tudo faz parte deste processo. É um experimento psicológico e social. Pra mim, faz muito sentido. Faz muito sentido. Eles estão colocando a olhos vistos pra literalmente entender como que a população se comporta, como que as forças de segurança locais se comportam diante disso. Eles estão testando uma tecnologia alienígena na própria sociedade. Faz muito sentido. Por isso que toda vez que eles vêm pra imprensa, eles tentam tranquilizar. Eles falam, não é hostil, não é uma invasão, não são ameaças de países inimigos. E você pode perceber, vejam os depoimentos. O Harkin, que é esse nosso informante, falou isso. Vejam os depoimentos dessas autoridades americanas. Vejam a feição do rosto. Pode colocar de novo. Bota lá de novo o rosto do John Kirby. Isso, pode colocar. Se vocês olharem eles dando o depoimento, o próprio John Trump, ele ri quando ele fala. Ele solta uma risada, ele dá uma risada. Porque tá todo mundo desesperado. Ele meio que existe tem um viés meio jocoso. Essa repórter na Fox News, ela tá toda desesperada. É um absurdo, vocês têm que fazer não sei o que. Ele fala, gente, a gente não sabe, infelizmente. Ele tem uma expressão meio de tirar sarro da situação. Ele não tá incomodado. As pessoas estão, mas as autoridades não estão. Por quê? Porque eles sabem que tudo isso faz parte de um processo de descoberta, literalmente de descortinar as tecnologias que os Estados Unidos têm. E o que é interessante também que o Harkin comentou, que para cada um avistamento, outros 6 não são vistos. O que é muito interessante, isso é um teste que está sendo feito. Então eles colocam, por exemplo, esquadrões de naves ali, com tecnologia alienígena, e nós, aqui seres humanos enlouquecidos, o que a gente está fazendo? Estamos todo mundo tentando filmar. E aí o que eles fazem? Eles avaliam para ver o quanto dessa esquadra é definitivamente filmada pela população ou pelos órgãos de segurança estaduais. E normalmente sai um, sai dois, sai um orbe, sai uma imagem, sai uma figura. Só que ali por trás daquilo tem outros 5 ou 6 naves voando em formação que não são visíveis. Então, isso demonstra um grande sucesso. Porém, não está claro que pesquisa é essa. E outra, o governo está admitindo que de fato existiam objetos desconhecidos no céu e que eles estão chamando de drones. E eles falam que todos eram drones de alguém, não falam de quem, mas que não seriam de adversários. E que seriam de pesquisa, em vários motivos, seriam vários objetivos. Um deles seria de pesquisa, né? Porém, não está claro que pesquisa é essa. E outra, o governo está admitindo que enganou toda a população porque falou que não era nada, para ninguém se preocupar. Primeiro falou que não era nada, depois falou que eram só aviões ou estrelas e o pessoal estava confundindo. Então isso expõe mentiras do governo. Então o que o Trump está fazendo para mim nesse momento é colocar no colo do Biden uma mentira que na época do ano passado o governo dele deu que foi falar para a população que não sabemos o que é e que a população está confundida com um avião, sendo que eles sempre souberam a verdade. Então essa é a primeira interpretação do que o Trump está fazendo, colocando a bomba no colo do último governo. Porém, o Trump não respondeu tudo, né? Ele não respondeu de quem que são esses OVNIs, que tipo de pesquisa é essa que está sendo feita, que tipo de pesquisa é essa que causa pânico na população. Ele teria que responder isso e não está respondendo. Então, o Trump, ao mesmo tempo que joga o problema no colo da administração anterior que mentiu, ele revela metade que não satisfaz as perguntas. Tem várias perguntas a serem respondidas. Por que diabos o governo americano criou uma pesquisa em que causa pânico na população e mentiu para todo mundo? E isso tem que ser revelado, tem que ser exposto quem mentiu, por que mentiu. Então, ao mesmo tempo que ele revela e coloca o bomba no colo do outro governo, ele ainda esconde informações, ele não está sendo transparente. Um amenizante, um atenuante em relação a isso é que as pessoas que ele apontou como diretores estão assumindo desde semana passada. Foram 2 somente, ainda não tem no FBI ninguém apontado que era a instituição encarregada de investigar os OVNIs. Ainda não tem um novo diretor, o Senado não aprovou, não foi aprovado a cotada para ser a chefe do Departamento de Inteligência. A diretora de Inteligência Nacional não foi. Então tem um monte de gente que não foi apontada. E o que acontece? O Trump, quando pergunta, ele tem que perguntar isso para pessoas que já estavam no governo e que ele sabe que mentem o tempo todo. Enfim. E também, claro, né, essas pessoas quando forem apontadas, nada garante que elas vão saber a verdade. Às vezes elas estão lá e os técnicos que estão no governo embaixo dela vão continuar mentindo, a não ser que ela faça alguma mágica ali, uma mudança muito grande, né? Então, enfim, essa resposta não foi satisfatória. O Trump revela, mas não revela só uma parte. E certamente vai vir mais pressão para ele, vão vir mais perguntas. Parece que o Luiz Elizondo está cotado para ser o chefe da investigação de OVNIs na Casa Branca. E ele falou que vai atrás desse assunto. Então vamos aguardar para ver se o Elizondo vai ser nomeado, se ele vai revelar alguma coisa depois que o Elizondo for colocado lá. E o Elizondo revelou que o Trump em breve vai assinar uma ordem executiva para revelar informações sobre OVNIs nos próximos dias. Lembrando que o Trump já assinou uma ordem executiva para revelar os arquivos de John Kennedy. Mas ainda não foi revelado. Por que os arquivos de John Kennedy ainda não foram revelados? Porque a ordem executiva prevê que depois de 15 dias da assinatura, ou seja, na semana que vem,
vão entregar pro Trump o plano falando assim, olha, vamos revelar os documentos no dia tal. Então, aguardem na semana que vem que a gente deve saber a data, quantos documentos vão ser revelados. Por quê? Eu venho falando aqui. Eu só fiz isso quando acontecer. Quando os documentos de John Kennedy forem revelados, a CIA vai ser enfraquecida, porque a CIA provavelmente planejou a morte do presidente. E a CIA sendo enfraquecida, o que acontece? A CIA é quem protege o segredo OVNI. A CIA sendo enfraquecida, a próxima fase é revelar o segredo OVNI. Então vamos aguardar, porque eu tenho muita convicção de que se revelarem os segredos do Kennedy, os OVNIs vêm em seguida. E o Elizondo falou que essa ordem executiva de revelação OVNI vai sair nos próximos dias. Vamos ver. O Tim Burchett resolveu falar, olha aqui, ó. Ó, se liga nisso. Mais uma vez, o deputado Tim Burchett, lembrando que ele já foi prefeito, já foi senador lá nos Estados Unidos. Quando tem ali aquelas audiências, né, lá no Congresso dos Estados Unidos, do Arrow, tudo ele sempre participa. Ele faz perguntas, então ele quer entender o que tá acontecendo. E aí perguntam ali pra ele, ó, vamos colocar aqui de novo, ó. A sua primeira pergunta... Ah, lembrando, ele tá dando uma coletiva ali de imprensa e um jornalista perguntou alguma coisa pra ele e ele já começa respondendo dessa forma, ó. Sobre sua primeira pergunta, que foi se é a China ou a Rússia. Se fosse a Rússia, não teria como. Ó, peraí, volta aqui. A Ucrânia já não existiria. Com o ego de Putin, isso não teria como acontecer. Ou seja, ele fala, não faz sentido ser a Rússia, porque se fosse a Rússia, a ter uma tecnologia dessa, eles já tinham dado jeito naquela guerra. Exatamente. Que tá lá se desenrolando até agora. Não desenrola nunca aquilo lá. Aí ele fala, China, eles iriam controlar a gente. Assim como eles já fazem agora. Eu achei interessante essa parte que ele fala, mais do que agora. Mais do que, ou seja, já tem um controle agora. Ó. A China, eles iriam controlar a gente. Muito como que eles já fazem agora, na verdade. Mas muito mais do que eles já fazem. Ou seja, se fosse a China, os Estados Unidos já não seria mais o grande império. Ou seja, ele deixou escapar que a China já tá no calcanhar deles, não é nem no calcanhar, já tá na coxa. Mas ele disse, se fosse a China, ela já estaria dominando a gente muito mais do que ela já tá, né? Então também não é a China. Então, isso vai à minha premissa original. Ou é algo extraterrestre, ou algo que a gente tem no nosso trabalho sujo. Ou seja, seria uma tecnologia reversa. Ó. Que a gente tem no nosso trabalho sujo. A nossa engenharia reversa. Olha, ele fala agora ele delimitou bem o negócio. Ele delimitou bem, ó. Ou é isso, ou é aquilo, né? Ou é um, ou é outro. Ou seja, isso aqui é tecnologia de civilização alienígena avançada, ou isso é uma engenharia reversa que também é de uma tecnologia de uma civilização avançada. E é o nosso trabalhinho sujo de ficar investigando aquilo, fazendo tecnologia reversa. Exatamente, pegando ali alguma coisa que caiu ou que foi abatida, alguma coisa assim, e fazendo um trabalho de engenharia reversa pra gente ter acesso a essa tecnologia. Você percebeu que, de acordo com ele, de acordo com a declaração dele, só sobraram duas alternativas. As duas incluem civilização alienígena avançada. As duas confirmam vida alienígena e civilização alienígena. Sim. Porque na primeira, ou é uma civilização alienígena, ou é uma coisa que a gente pegou de civilização alienígena. Exato. É a gente trabalhando com tecnologia que pegamos deles. Exatamente. Então, quer dizer, ele meio que já nem deixou mais margem pra dúvida. Não tem muito. Eu acho que agora tá meio que num ponto que ou vai ou racha, né? Ou alguma coisa revelada logo. Inclusive estão falando que o Trump, ele mesmo falou, né? Que assim que ele entrar, ele vai falar muita coisa. E ele vai revelar muita coisa. E tá acontecendo uma movimentação muito grande sobre essa questão da revelação. Se alguma coisa vai ser revelada de fato pro mundo inteiro.